No seu auge, a Itapemirim teve 1.700 ônibus e mais de 20 mil funcionários, atendendo 70% do território nacional e sendo considerada uma das maiores empresas de transporte rodoviário do planeta. A Itapemirim ficou conhecida pelo pioneirismo. Ela foi a primeira a introduzir serviço de bordo em ônibus, carros com 3 eixos e 2 andares, além de introduzir o ar-condicionado em seus veículos e até mesmo o Wi-Fi. Hoje em dia isso parece uma coisa banal, mas na época foi uma grande novidade. Esse estilo inovador fez a Itapemirim virar orgulho nacional e também a preferida de muitos consumidores durante décadas. Mas da noite para o dia, a empresa entrou numa rota de decadência profunda, precisando lidar com dívidas bilionárias, tendo suas atividades suspensas pela justiça até chegar na falência completa, sendo vendida por apenas R$1, deixando milhares de funcionários e consumidores na mão. Mas o que aconteceu com a Itapemirim? Porque essa falência é uma das mais traumáticas da história do mercado brasileiro? E será que uma marca tão icônica realmente vai ficar no esquecimento ou ainda existe uma chance de salvação? É exatamente isso que veremos nesse vídeo. A história da Itapemirim começa com seu dono, Camilo Colla, que foi um pracinha da FEB que participou da campanha na Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Durante a guerra, os soldados recebiam ração para comer e um maço de cigarro diariamente, mas como Camilo não era fumante, ele viu mais vantagem em revender sua cota de cigarros aos colegas. Inacreditavelmente o negócio pegou tração e ele acabou ficando tão conhecido por isso que se alguém quisesse fumar além da cota diária, era só falar com Camilo. Quando a guerra se encerrou, o governo brasileiro decidiu dar uma linha de crédito especial para os pracinhas, como uma forma de ajudá-los a se reintegrar na sociedade, no que ficou conhecido como linha do pracinha. Então, o Camilo pegou a grana que tinha feito com a venda de cigarros na guerra e juntou com o empréstimo da linha do pracinha. A montadora americana Ford dava prioridade para esse tipo de cliente na época. Então, em 1946 ele comprou um caminhão, mas ainda apenas com o transporte de cargas. Mas em 1948 ele decidiu comprar seu primeiro ônibus para transportar passageiros entre as cidades de Castelo e Cachoeiro do Itapemirim, ambas no estado do Espírito Santo. O negócio foi dando certo e em 1950 Camilo já tinha 10 ônibus. Então, alguns anos mais tarde, em 4 de julho de 1956, nasce finalmente a Aviação Itapemirim, com 16 ônibus e cerca de 70 empregados. Desde cedo, a Itapemirim se destacava, em especial por fazer rotas que ninguém mais fazia. Segundo o próprio Camilo Colla, as estradas eram muito precárias e por isso as outras transportadoras nem se aventuravam. Ele ainda diz que naquela época a infraestrutura era tão ruim que era preciso viajar com pás, martelos e material para remendar os pneus, pois frequentemente era necessário raspar o atoleiro ou abrir caminho à força. A partir da década de 60, num país ainda carente de infraestrutura em suas rodovias, a Itapemirim começa a atender também as regiões Norte e Nordeste, sendo que nessa última a empresa se consolidou de vez. Os icônicos ônibus amarelos surgiram também nessa década, em 1967. Durante uma viagem aos Estados Unidos no final dos anos 60, Camilo Colla conheceu alguns modelos de ônibus que possuíam 3 eixos e que eram bem comuns nas linhas rodoviárias norte-americanas. Isso impressionou tanto o dono da Itapemirim a ponto dele querer introduzir esse tipo de modelo no Brasil. Naquela época, nenhuma outra empresa brasileira do ramo usava o modelo de 3 eixos e Camilo quis trazer a novidade para o Brasil, se aproveitando do gigantesco crescimento da Itapemirim. Com isso, no ano de 1971, a Itapemirim começa
começa a operar seus novos veículos de 3 eixos sob grande investimento de propaganda, e além disso eles investiram fortemente no conforto dos passageiros, mais uma vez mostrando o comportamento revolucionário da empresa desde o começo. Pouco tempo depois eles finalmente conseguiram a licença para operar nas linhas Rio-São Paulo, o que tornou a Itapemirim não só a maior do Brasil, mas da América Latina. Mas esse pode ser considerado o ato final da era de ouro da empresa, pois os anos 90 foram difíceis para Itapemirim. Isso porque com a hiperinflação eles foram obrigados a trabalhar com menos passageiros e com margens de lucro muito menores. E mesmo com a chegada do Plano Real, a Itapemirim não viu as coisas melhorarem. Os tempos estavam mudando e os brasileiros já tinham acesso a carros um pouco melhores, com cada vez mais gente dando preferência para eles do que para os ônibus. Uma das maiores pancadas que a empresa tomou nessa época foi a abertura do mercado para empresas estrangeiras, o que fez com que a concorrência aumentasse muito, até mesmo no setor da aviação, pois agora muita gente preferia fazer a rota Rio-São Paulo de avião, isso porque o preço não era tão mais alto assim e o conforto era muito maior, mas infelizmente esse era apenas o começo da derrocada da empresa. Apesar da evolução da sua frota com ônibus cada vez mais confortáveis e luxuosos, a Itapemirim simplesmente não conseguiu acompanhar a evolução do comportamento do consumidor, e o setor rodoviário se viu forçado a dividir seu público com as novas tendências de mercado. A empresa até tentou surfar nessa onda com o lançamento da Itapemirim Cargo, sua divisão focada em transporte aéreo, mas apenas de cargas. Não dá para afirmar que essa iniciativa foi um fracasso completo, pois eles chegaram a se tornar a maior transportadora de cargas da América Latina, mas isso também acabou sangrando o caixa da empresa. Eventualmente, as aeronaves foram vendidas e as operações encerradas. Camilo até tentou comprar a Varig antes dela falir, mas acabou não dando certo. A empresa tentou de tudo para se tornar uma espécie de FedEx brasileira, mas não deu certo, e pouco antes dos anos 2000, a companhia entrou num processo de deterioração do caixa para pagar suas dívidas. A empresa precisaria enfrentar diversas outras dificuldades na segunda metade da década, mas apesar disso, a Itapemirim realizou aquisições de veículos da marca Marco Polo, sendo vários deles com chassis reencarroçados como forma de cortar custos. Mas em 2008 a empresa sofreu seu grande golpe. Morre a esposa de Camilo Cola, Ignez Massad Cola, originando uma disputa judicial entre alguns dos herdeiros. Nessa mesma época, a empresa já acumulava uma dívida de 200 milhões de reais e amargava uma queda considerável na venda de passagens entre os anos 2005 e 2006. Com a crise, a Itapemirim não consegue adquirir novos ônibus, chegando ao absurdo de operar veículos com mais de 10 anos de uso na maioria das suas linhas. Ainda em 2008, a empresa, com um empréstimo do BNDES de 33 milhões de dólares, constrói 2 terminais de cargas em São Paulo e no Rio, mas o negócio vai de mal a pior com uma demanda muito abaixo do esperado. Parecia que o universo inteiro estava jogando contra e que aquela má fase nunca acabava. Buscando se reestruturar, a Itapemirim vendeu uma garagem em Brasília por 25 milhões. Posteriormente, a empresa também decidiu vender mais 2 terminais de cargas em São Paulo e no Rio por 72 milhões de reais, e ainda vendeu a empresa Nossa Senhora da Penha, que era pertencente ao grupo Camilo Cola desde 1973. A empresa também teve que vender algumas rotas menos rentáveis e, junto a isso, teve que vender até mesmo parte da sua frota para a concorrência, que são a 1001 e a Águia Branca. Prédios, ativos, terrenos e diversas participações em outros empreendimentos também foram vendidos. Tudo isso na tentativa de deixar o caixa da empresa saudável novamente. No ano de 2015, o grupo decide vender 40% de sua frota
frota de veículos e transfere diversas linhas para a aviação caiçara. Com isso, a Itapemirim passa a operar 50 linhas, que equivalem a apenas 43% da fatia de mercado em que eles atuavam antes da venda. Mas a grande notícia veio em 2017, quando a Itapemirim foi vendida por apenas R$1 e deixou de pertencer à família Cola, passando a pertencer e ter o comando de empresários paulistas Sidney Piva de Santos, Milton Rodrigues Jr. e Camila Souza Valdívia. Já em maio de 2019, a Justiça homologa um plano de recuperação judicial da empresa que consistia basicamente em um leilão dos bens do grupo, chamados de UPIs, Unidades de Produção Individual. Isso tudo para pagar as dívidas, que eram de quase 400 milhões de reais. Existiu até mesmo uma tentativa de criar um setor de aviação da companhia em 2021, mas foi concebido em meio à crise sanitária e obviamente não funcionou, causando ainda mais receio em relação ao futuro da empresa. A própria recuperação judicial também não deu certo, e em 15 de julho de 2022, uma petição foi expedida pela EXM Partners, empresa nomeada para a recuperação judicial do grupo, pedindo à justiça que decrete a falência da aviação Itapemirim, sob justificativa de que as empresas do grupo não têm condições de se recuperarem, que as atividades existentes não justificam a preservação da empresa e de que não cumprem mais uma função social, visto a saúde financeira debilitada, incluindo a impossibilidade de pagar seus fornecedores e trabalhadores. Para muita gente, esse foi o ponto final nos mais de 60 anos de história da Itapemirim, mas será mesmo? A EXM Partners, que administra a recuperação judicial da Itapemirim, anunciou que não havia mais condições da holding retomar as atividades devido aos escândalos envolvendo a nova sociedade da empresa, desde que o empresário Sidney Piva de Jesus a adquiriu em 2017, quando a família Cola vendeu o grupo. Embora tenha se colocado e apresentado uma proposta, inclusive para o setor de ônibus urbanos, chegando a aparecer sozinha numa licitação, por uma grande variedade de problemas de todas as ordens, a Itapemirim deixou de operar as linhas e teve sua falência oficialmente decretada. Mas a partir de 4 de março de 2023, uma nova fase da empresa começou a ser escrita nas rodovias do país, com autorização da Justiça, após inúmeros recursos. A partir de arrendamento de linhas e estruturas, a empresa Suzantur se tornou responsável pela Itapemirim e deu início a um novo momento na sua história. Tendo uma nova gestão sob o nome de Nova Itapemirim, ela vem retomando serviços e gradativamente recuperando a confiança e a credibilidade daqueles que ajudaram a torná-la uma das maiores empresas do setor rodoviário. Desde março, eles vêm reativando linhas e conectando importantes regiões do país para comemorar o aniversário e fazer jus a um passado tão glorioso. A Nova Itapemirim repintou um veículo da Marco Polo utilizando uma das mais tradicionais pinturas da empresa, o amarelo. Essa pode ser a volta por cima da Itapemirim ou pode ser o último prego no caixão que faltava. A Itapemirim é parte integral da história dos transportes rodoviários no Brasil e seu retorno, bem ou mal, é um retrato das dificuldades do mercado brasileiro em todos os níveis e também de como a empresa pode cair com o próprio peso por ser grande demais. Mas agora eu quero saber sua opinião. Já andou em algum ônibus da Itapemirim e o que acha desse possível retorno da empresa ao mercado? Comenta aqui embaixo que eu quero saber sua opinião e eu leio todos os comentários. Deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal. Muito obrigado para quem ficou até aqui e te vejo no próximo vídeo.